orar. Como diz o evangelista Geraldo, use a sua fonte, quando você estiver, né, e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, ó Deus, na Tua presença em oração, na mesma fé, na mesma comunhão, no Espírito Santo, cada um dos irmãos, Senhor, agora presente, cada um na sua casa, no seu lar, ó Deus, agora reunidos para aprender, Senhor, para tentar, Senhor, entender um pouco dos acontecimentos do fim. Sabemos que é um ensino, Senhor, meu Deus, que tem muitas coisas, né? Cada um pensa de um jeito, de uma forma, mas o mais importante, Senhor, é que o Senhor vem buscar a sua igreja, que o Senhor vem, Pai amado, cumprir com tudo aquilo que está escrito na Tua palavra. Isso aí é o mais importante, que cada um, Senhor, meu Deus, venha entender, Pai, que o Senhor tem propósito, ó Deus, na vida de cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Peço ao Senhor que o coração e a casa de cada irmão, cada irmã que estão agora acompanhando, que o Senhor visite dando sabedoria, discernimento, entendimento na Tua palavra, que Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, venha tocar nos seus corações, Senhor, para que eles possam, Senhor, entender. E é isso, meu Deus, praticar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, fica conosco, dê sabedoria à Natália, que está à frente dessa ministração, desse estudo, e que futuramente o Senhor, Pai amado, agregue mais pessoas, mais irmãos e irmãs nos próximos estudos que vão acontecer. E é para enriquecimento, de entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, continua conosco, Senhor. Assim, meu Deus, oramos, ó Deus, e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, amém, viu? Só voltando aí que o Gil compartilhou, né, queridos? Antes disso, né? Então, hoje, queridos, é a nossa aula 9, tá bom? Esse curso introdutório de Introdução à Escatologia. Foram previstas 10 aulas para trabalhar aí os principais temas, tá bom, queridos? Então, são os principais temas aí da área da escatologia bíblica. E aí, amados, vamos orar, né, para esse projeto, Deus confirmando, Deus abençoando, o pastor também autorizando, né? A nossa intenção é expandir estas aulas para que a gente consiga passar por outras áreas da teologia, tá bom? Então, queridos, em nome de Jesus, é um começo. O que é legal, né? Se esse grupo aqui inicial, se esse grupo continuar fiel, né? Denis, Antônia, Jane, Mateus, o Givonaldo e tudo mais, para que a gente possa trabalhar outras disciplinas da teologia. Eu sei que são temas assim muito profundos, né? A Gisele também estava tentando entrar aí, Victória também. São temas, queridos, que são muito amplos, como a Nath e eu falamos em alguns momentos. No seminário costuma ser 6 meses esse curso de escatologia. E nem sempre eles detalham tanto como a gente tentou detalhar um pouquinho aqui, tá? Estamos devendo aquela aula de símbolos do Apocalipse, porque conversando com a professora Natália, nós percebemos que esta aula, Gil, ela é mais produtiva se a gente fizer ela junto com a leitura do livro de Apocalipse. Ler capítulo a capítulo. Lê o capítulo, explica. Sabe por quê, gente? A leitura de Apocalipse, ela esbarra muito em partes da história e tem profecias ali no Apocalipse que tem uma referência com Isaías, com Ezequiel, com Daniel, com o sermão de Jesus. Então, não é tão produtivo a gente jogar só os símbolos, falso profeta, o anticristo, o 666, porque tudo isso é simbólico. E conforme a Natália falou na aula passada, a interpretação dos símbolos, ela também é influenciada pela visão que você mais acredita, seja ela dispensacionalista, seja pré-milenista, seja pós-milenista. Então, esta aula que a gente
pretendia ministrar, para a gente não fazer ela incompleta, nós gostaríamos de voltar num outro momento, daqui a um tempo, para trazer ela através da leitura dos capítulos de Apocalipse, que seria o mais correto, viu, queridos? Porque aí a gente fica preso ao texto bíblico, do que só soltar o símbolo. Pô, 666 é um chip, é um sistema mundial, o que seria? Porque tem várias teorias que vão trabalhar esses símbolos. A Natália estava lembrando, tem lá, na época do João, na perseguição da igreja, alguns acreditam que tinha a ver com o imperador Nero, por causa do significado ali das letras. Então, era como se fosse um código. Ou seja, irmãos, tem várias coisas envolvidas, né? Não é só falar o significado. A gente teria que fazer com mais detalhe. Por isso, nós optamos para deixar essa aula, teria que ser uma escatologia parte 2 mesmo, uma escatologia baseada na leitura do livro do Apocalipse, que aí a gente ia ali capítulo por capítulo, né? Algumas igrejas, Gil, fazem isso, elas fazem a leitura de um livro versículo por versículo. Eu acho até muito bacana esse jeito de se estudar, porque você pega a Bíblia como um todo, né? Você não pega temas. A gente está aqui no tema da escatologia, que ela é um dos temas bíblicos, é um dos temas da teologia bíblica. Estamos falando aqui, queridos, de uma teologia bíblica. Não é filosofia, não é história, é focado no texto bíblico. Essa é a teologia bíblica. Tá bom, queridos? Então, nós não esquecemos disso, pretendemos voltar lá na frente, mas acho que é legal. Os irmãos já estão com uma base, já deu para entender o tamanho do problema, né, gente? Então, o que o Gil trouxe, Jerusalém e árabe, eles têm uma grande dificuldade ali, queridos, por uma questão religiosa, pela questão dos muçulmanos, pela questão dos islâmicos, né? Do islamismo. Os árabes são divididos hoje em vários povos. Tanto que a Nath e eu também, a gente estava até conversando, futuramente também, trabalhar um curso de seitas heresias, né? Que a gente chama hoje na teologia de religiões comparadas. E aí dá para trabalhar bastante esse aspecto que o Gil trouxe. Jerusalém e árabe. E aí, dependendo da visão do Apocalipse, para os dispensacionalistas, essa aliança, entre aspas, né? Isso aí pode ser um sinal, porque tem-se a previsão aí, né? Segundo alguns estudiosos, que se o muro for reerguido, algumas coisas podem acontecer, porque eles interpretam que o anticristo e tal teria alguma relação com o muro de Jerusalém. Só que no lugar onde estava o muro, hoje está uma mesquita. E a gente sabe que não dá para derrubar uma mesquita. Se eu derrubar uma mesquita, vai surgir uma guerra. Então, assim, no local geográfico onde existia o Templo de Jerusalém, sobrou o Muro das Lamentações e tem lá uma mesquita, lá em Israel. Então, Gil, vamos ver os desdobramentos, né? No que vai dar isso. Essa semana teve aquela explosão lá no Líbano, né? Isso aí ficou muito complexo também. Beleza, queridos, mas só para vocês entenderem um pouquinho da complexidade que é isso que o Gil está trazendo, né? Esse suposto acordo aí entre Jerusalém e os árabes, né? Ela traz aí vários séculos aí de lutas, que alguns acreditam que vem lá de Isaac e Ismael, né? Então, teremos que estudar com calma esses textos, entender os árabes, entender os islâmicos, entender esse contexto religioso, quem que são os sunitas, quem que são os xiitas, que são ramos aí do islamismo e tal, para a gente entender aí os impactos disso, né? Então, vocês percebem que é muita coisa. O que a gente queria combinar? Denis, Antônia, Matheus. Gente, se vocês tiverem alguma curiosidade forte sobre os símbolos, escreve aqui no chat, que aí na aula que vem a gente traz aí esse conceito, tá bom? Para vocês também não ficarem assim, nossa, eu queria tanto saber o que é o 666, que aí a Natália e eu, de semana, a gente prepara um estudo sobre isso, um material, e na semana que vem a gente traz, assim, bem focado nas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida. Beleza, Natália? Você quer complementar? Quer continuar?
Não, é isso mesmo, João. Eu escrevi algumas coisas aqui no chat, alguns exemplos de como é bem mais profundo do que a gente imagina, né? E tem várias visões, então é difícil falar muito rápido, precisaria ter um estudo bem detalhado mesmo. Vamos entrar na revisãozinha então, Nath? Sim, vamos. E aí, para hoje, queridos, a Natália preparou para a gente aqui um resumão de tudo que a gente viu. E aí, queridos, é aquela aula tirar dúvida mesmo, tá? A gente vai tirar algumas dúvidas que vocês queiram trazer hoje. E aí, na semana que vem, a gente finaliza com... a gente faz uma aula de conclusão. E não fiquem nervosos, tá? A gente faz aí um testezinho simples, um testezinho bem básico, para saber aí como é que você sai, né? Como é que você sai desse curso introdutório, que conhecimentos que vocês lembram. A gente faz aí uma mini provinha, tá bom, gente? Mais para a gente brincar um pouquinho, treinar aí com essas aulas online, e vai ser uma experiência bem legal também. Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente vai entrar agora, né, Nath, na nossa revisão. Você quer conduzir? O slide aparece? Pode ser, você que sabe, está aparecendo, sim. Então, vai lá, gostaria de que você tivesse essa honra. Oi, gente, boa tarde. Então, vocês vão ver aqui que são temas que a gente já falou, mas nós pegamos os principais temas que foram abordados para a gente reforçar, porque como é a penúltima aula, a aula da semana que vem provavelmente vai ser mais para dúvidas, para saber como que vocês reagiram, o que vocês aprenderam, enfim, a gente vai preparar uma aula mais leve, e essa é a aula que a gente vai fechar mesmo os temas, então é para reforçar, e para já tirar dúvidas concernentes também a esses assuntos que foram abordados, e para isso cravar mesmo no nosso coração, para a gente pegar um pouquinho de cada tema que foi falado e guardar, né, e poder estudar em cima deles. Então, a gente começou, e é legal porque teve algumas pessoas aqui que não participaram de todas as aulas, né? Então, vai poder absorver um pouquinho hoje daquilo que a gente passou nas outras aulas também. Então, vamos lá, a gente falou o que significa escatologia, né? O que é, porque às vezes a palavra, nossa, escatologia parece algo de outro mundo, mas é o estudo das últimas coisas, né? E tem um significado aqui no grego da palavra, Skatos, que significa último, e logos, que é discurso, palavra, estudo, tanto que a palavra fala que Jesus é logos, né, ou seja, a palavra. Então, toda vez que a gente pega logos significa palavra, estudo de algo. Então, a junção dessas duas palavras, Skatos, logos, escatologia, estudo das últimas coisas. Então, esse é o significado da palavra. E aí nós falamos da importância de estudar escatologia. E é legal porque entra num contexto muito atual das coisas que nós estamos vivendo, né, gente? A questão dos problemas mundiais, a questão da pandemia, como que está a esperança das pessoas. A gente comentou nas últimas aulas que tem surgido muitas heresias, tem surgido tantas, né, eu vejo assim, às vezes eu acompanho áudios, mensagens assim, que as pessoas compartilham, gente, cada absurdo de que, está programado para acontecer isso, porque o dia de trevas é tal dia, porque os gafanhotos simbolizam isso. Então, as pessoas, elas estão sendo muito levadas, devido à pandemia, devido às coisas que estão acontecendo, muitos se aproveitam disso, e como as pessoas, nem todos, conhecem o que a palavra diz, as pessoas começam a se apegar em qualquer ensinamento, ou muitos estão perdendo também a esperança, né? Então, o estudo da escatologia é importante por quê? Porque ele nos ajuda, como nós falamos, a ter esperança, está escrito ali o que vai acontecer, e está escrito ali que Jesus ele já venceu, já tem um final para a nossa história, né? Imagina se a Bíblia não tivesse um final, se ali na palavra de Deus não falasse o que ia acontecer. Como que nós viveríamos? Qual seria a nossa esperança? Então, há uma esperança viva que Jesus ele voltará, há uma esperança viva de que nós reinaremos com ele, de que haverá os novos céu, nova terra, que Satanás, os dias dele está contado. Mas vai se levantar isso, às vezes o Apocalipse parece um filme de terror, né?
o livro, porque as pessoas têm medo por isso, né? Ah, mas vai ter uma besta, essa besta é o anticristo, ah, mas o anticristo vai fazer isso, ah, mas as pessoas vão morrer. Sim, está escrito ali, mas já há uma vitória para aqueles que estão no Senhor, já há uma derrota para Satanás, já há uma prisão eterna para ele, o lago de fogo está ali para ele, e há uma forma também de nós pregarmos, de nós amarmos as pessoas, porque ali está falando qual vai ser o fim daqueles que não têm o Senhor. E a gente precisa amar essas almas ao ponto de orar por elas e ao ponto de propagar o evangelho. Então, o Apocalipse serve para isso também, para que a gente desperte que o tempo está próximo e nós precisamos falar do amor de Jesus, nós precisamos trazer as pessoas para perto dele e nós também precisamos nos manter firmes, né, gente? Porque até a gente comentou no estudo do PG dessa semana, aonde está? Em quem nós estamos firmados? Em quem nós estamos alicerçados? Esse céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar, né? Onde está a nossa esperança? Quanto tempo a gente gasta pensando nas coisas da eternidade? Isso é muito importante. E é importante, como eu falei aqui, para nós andarmos vigilantes, né? Onde tem estado o nosso coração? Onde tem estado a nossa mente? Será que a gente está muito preso só às coisas dessa terra? Quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente vê que a nossa vida vai muito mais além do que as coisas daqui, né? E a escatologia nos ajuda a combater os falsos ensinamentos, que foi o que eu estava falando também. A importância da gente ter uma fé firmada na verdade da palavra. Independente se eu penso igual a interpretação A, B ou C, eu preciso conhecer para eu defender. E conforme eu conheço, a minha esperança e a minha fé, elas vão estar alicerçadas no Senhor. Legal, isso mesmo. Ficou mudo, Nath? Oi, não, pode continuar. Ah, não, achei que tinha ficado mudo. É isso aí, gente, ó, a Nath trouxe esses principais pontos aí, né? Temos esperança, garantia, e é isso mesmo. Nós já temos garantia de que Jesus, ele vencerá. A igreja, ela será triunfante, né? O diabo será derrotado e a igreja colherá os frutos da obediência, e o propósito do Senhor é que o máximo de pessoas, queridos, sejam alcançados. Então, assim, a volta de Jesus, a escatologia, nos ajuda a pensar na volta de Jesus, e isso fortalece a nossa fé, isso nos renova. Então, é muito gostoso isso. Falamos também isso, vou falar aqui só rapidinho, viu, Nath? Aí você complementa. Ah, sim, claro. Isso aqui, queridos, é a garantia. Então, amados, ó, a boa teologia é a teologia bíblica, tá bom? Essas pessoas que fazem vídeo falando que é certeza disso, que coloca data. Quando a pessoa tem muita certeza, a gente tem que ficar com o pezinho atrás ali. Existem assuntos na Bíblia que a Bíblia ela dá a margem assim para a gente pensar algumas coisas, mas sempre dependentes do Senhor. Ó. Então, o que é inegociável, né? Jesus, ele voltará. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, né? Lá em João 14, quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, é promessa. Ressurreição dos mortos. Tem a promessa de ressurreição. Paulo reforçou muito isso em suas cartas. Assim como Jesus, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e tudo mais. Então, haverá esta ressurreição. Vivos transformados, através do arrebatamento, e mortos ressuscitados. Juízo final é garantido que terá. O diabo, ele será julgado, juntamente aí com o anticristo, com os demônios, os anjos caídos, e haverá a condenação eterna, né? A questão do inferno ali, do Sheol, né? Do Hades. O inferno, haverá uma condenação eterna, um afastamento eterno de Deus, e haverá uma alegria eterna, uma bem-aventurança eterna. Isso aqui, queridos, são pontos que acontecerão, e aí, onde entram as visões de interpretação? Na ordem desses eventos. Pô, Jesus volta quando? Não sabemos uma data. Os mortos ressuscitam quando? Sabemos que é lá nos tempos do fim, mas nós não sabemos
se nesse momento já tem pessoas ali ressurretas, ou se estão descansando. Então, são detalhes aí que a gente precisava estudar mais. O juízo final é um evento futuro, e condenação eterna, e essa recompensa eterna, os galardões, isso é algo que a gente entende que acontecerá no futuro. Certo, Nath? Certo. Uma dúvida, pessoal? Uma curiosidade aqui, só relembrando, tá? Esses pontos. Qualquer coisa podem mandar no chat também, que eu estou de olho aqui, a gente vai respondendo. Isso, exatamente. Então, isso aqui são fatos que vão acontecer. Poderíamos até incluir aqui, né? Arrebatamento, sim, é um evento que acontecerá. Agora, vai ser antes da tribulação? Puxa, não sabemos. Para os dispensacionalistas, é provável que sim. Para os pós-tribulacionistas, né? A igreja pode até passar pela tribulação. E o arrebatamento vem depois. Para os pré-milenistas, puxa, isso acontece antes. Então, dependendo da visão aí, da visão de interpretação, a nossa fé vai pender para um lado, viu, queridos? Então a gente já viu isso daí. Quer falar da hermenêutica? Nós vimos a hermenêutica, as noções básicas, e eu acredito que vocês perceberam, né, gente, que a gente tratou a hermenêutica antes de entrar nas interpretações. Vocês viram que importante a gente entender um pouquinho sobre as interpretações, para a gente poder falar, ainda mais do livro de Apocalipse, né, que existem várias escolas aí de interpretação. Então a gente falou o básico ali, por que é necessário interpretar a Bíblia, quais são os tipos de distanciamento. Aí a gente falou, né, do distanciamento temporal, que é o tempo de escrita da Bíblia até chegar em nós, dos escritores, né? Distanciamento contextual, os costumes, as culturas eram diferentes. Distanciamento linguístico, as línguas que já não são faladas hoje, como nós demos o exemplo do grego, né, existem sim hoje, mas não são aquelas línguas. Por exemplo, o grego daquela época era o grego koiné, não é um grego falado hoje. O grego falado hoje é um outro tipo de grego. E diversas outras línguas que já não são faladas, né, se consideradas línguas mortas, elas são estudadas por alguns estudiosos, mas não são comuns hoje. Então, a gente tem essa diferenciação também, esse distanciamento. E o distanciamento autoral, que a gente não tem acesso aos autores, né? Falamos também do distanciamento divino da Bíblia, que existe um distanciamento natural, né? Por causa da grandeza de Deus e da nossa limitação. E o distanciamento do pecado, né, gente? Porque nós somos incapazes de ter uma compreensão total. Nós somos afetados pelo pecado, né? Nós somos obscurecidos por ele. Então, a gente não tem como compreender totalmente por conta disso. Como vencer o distanciamento? Orar e trabalhar. Porque nós precisamos orar pedindo a iluminação do Senhor, né? E trabalhar no sentido de estudar e de se esforçar para aprender. Gente, Jesus falou que o Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas, mas de todas as coisas que a gente estudar, que a gente conhecer. Como que ele vai nos lembrar se nós não formos atrás para conhecer, né? Então, nós falamos aí desses distanciamentos, que é muito importante a gente saber sempre que for estudar a Bíblia, a gente precisa saber disso. Não adianta tentar colocar a Bíblia no meu dia, por mais que ela se aplique a nós, ela foi escrita em um contexto totalmente diferente, então a gente precisa respeitar isso. Tem palavras lá que a gente não conhece, que a gente vai até estudar, né? Hoje tem as Bíblias mais atuais, atualizadas, nova versão, nova linguagem, mas nós respeitamos a forma que eles escreveram, porque foi em outro contexto, em outra cultura. Legal. É isso mesmo, viu? Bem bacana, viu? E aí, gente, fizemos aí, né, galera? Né, pessoal? Fizemos aí um resumão de hermenêutica. Essa palavra hermenêutica, né? A Natália falou, significa interpretação bíblica. E aí a gente compartilhou de algumas regras. E é interessante, amados, que isso daqui vocês podem praticar desde já, tá? O pastor está lá ministrando uma palavra. Puxa, anota, tenha um caderninho de anotação, sabe? Uma agenda. Anota ali aquele capítulo, anota o versículo, lê tudo depois. Tem textos, queridos, que para a gente entender o contexto, a gente precisa ler o livro, o capítulo inteiro.
Às vezes é uma carta, você precisa ler o capítulo anterior, você precisa ler a carta inteira. Geralmente as cartas, elas são pequenas, né? As cartas longas aí, Romanos, 16 capítulos e tal, mas a maioria das cartas de Paulo, elas são curtinhas. Os discursos de Jesus, é legal ler ele inteiro para entender ali o contexto, as parábolas e tal. Então, essa interpretação da Bíblia é tomando cuidado com aqueles versículos isolados, tá bom? A Natália está aqui, ela é nossa líder de PG, ela faz um negócio bem legal, todo início de livro que a gente vai ler nesses capítulos que a gente lê na igreja, a Natália manda lá um resuminho para a gente entender um pouquinho quem que foi o autor, o ano que foi escrito, para a gente ter uma noção do que tem a ver aquela carta, né? Puxa, por que escrever a carta de Tiago, né? Se a carta de Tiago não existisse, faria falta? Quais conhecimentos a gente deveria de aprender? E assim, queridos, é o Apocalipse. Amados, se a gente pegar os textos antigos, existem vários tipos de Apocalipse. Tem Apocalipse de Pedro, Apocalipses apócrifos, tem vários outros escritos com várias cenas do fim dos tempos. Só que a igreja da época rejeitou esses escritos. E aí, né, Nath, talvez quando a gente for dar um curso de introdução à Bíblia, ou bibliologia, ou história da igreja, a gente pode falar um pouquinho da formação da Bíblia. Do cânon, formação do cânon bíblico, né? Que eu acho que é uma história muito bonita, queridos, uma história muito linda, porque nós estamos diante de um livro, queridos, que é um dos livros mais seguros se a gente analisar livros antigos. Então, seja estudando o Apocalipse, que é um assunto mais delicado porque envolve o final dos tempos, ou seja estudando se Jesus realmente existiu ou não, né? Que alguns ateus chegam até a questionar se Jesus realmente ressuscitou. E a gente estudando a interpretação, a hermenêutica e a formação do cânon bíblico, a gente sabe que do ponto de vista histórico e arqueológico, nós temos provas, evidências de que Jesus ressuscitou e que a Bíblia é um dos livros mais confiáveis que existe na face da Terra. Tanto que os originais, né, as cópias originais, as xerox, digamos assim, né, dos manuscritos bíblicos, eles existem, estão espalhados aí em vários museus e tudo mais. Então a gente pode confiar. Por quê? Por causa da verdade desse texto, profecias que se cumpriram e a nossa certeza de que esses pontos do Apocalipse, esses eventos, eles vão acontecer. Tá bom, amados? Vamos seguir, né? Então nós falamos da necessidade de usar hermenêutica para poder entender a mensagem, né? O que o autor, o que o autor quis dizer, qual a importância do texto dentro da sua realidade e qual a importância do texto na sociedade na época. Vocês concordam que a Bíblia tem mais de 2000 anos, né? Então, em cada época, ela tem a sua importância na sociedade, dentro da cultura, né? Dentro do contexto daquela sociedade. Assim como foram naqueles dias, também tem a sua grande importância nas nossas vidas hoje, mas para isso a gente precisa estudá-la e contextualizar com a vida deles naquela época, com o costume que eles tinham, com a forma que eles escreveram. Gente, tudo isso requer estudo, requer a gente amar mesmo a palavra do Senhor e querer conhecer e saber mais. Não é, só porque o fulano estuda, tem que fazer um curso, não. É o amor mesmo pela palavra, pedir a ajuda do Espírito Santo, que ele vai nos ajudando e vai nos iluminando, né? Com certeza, é isso mesmo, viu? Isso que é maravilhoso, né, queridos? É legal, né, as regrinhas, né, Nath? Sim, falamos delas, né? Falamos das regras, vamos passar aqui bem rapidinho, né, Nath? Né, lá, ó. Eu vou falar alguma, vou falar 3, a Nath fala 3, hein? Né, olha lá, ó. Tomar as palavras no sentido usual e comum, né? Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? A gente sabe que isso tem um significado. Então, no primeiro momento, a gente interpreta o texto literalmente. E depois a gente passa a entender esse significado com base aí no contexto. Por isso, irmãos, é muito legal ter um dicionário bíblico, né? Eu montei uma pastinha para vocês, lá no site do curso. Vocês vão achar um símbolo lá escrito assim, ó, biblioteca. Se vocês clicarem ali, vai abrir
vários e-books, vários PDFs, eu coloquei lá um dicionário para vocês, quem quiser e tudo mais. Tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase, né, gente? Né? Não pegar aquela frase isolada, ver ali. É que a gente não está aqui presencial. Né? Algumas Bíblias, elas trazem no começo do versículo um número em negrito, uma letra em negrito. Geralmente é uma primeira letra em negrito. Aquela primeira letra significa, a gente chama em teologia de perícope, né? A gente nem falou sobre isso, mas o que seria uma perícope? É um significado ali naquela letra que aquele parágrafo ele está começando um assunto novo. Vamos pensar, gente. Antigamente, vocês acham que a Bíblia teria aquele título que tem na nossa? A oração de Jesus, a crucificação. Gente, não tinha versículo, não tinha númerozinho, não tinha título, não tinha capítulo, não tinha nada disso. Isso aí, os homens, os estudiosos, foram colocando ao longo dos anos para poder facilitar a nossa leitura. Então, queridos, é importante a gente ler com muito carinho aquele parágrafo. Quem gosta de marcar, é legal usar um marca-texto, rabiscar a Bíblia, fazer anotação, porque é um livro que se torna aí pessoal. Então, não é pecado você rabiscar a sua Bíblia, né? Terceiro, tomar as palavras no sentido que indicado em seu contexto. Versículos que estão antes, depois do texto, analisando aquelas verdades imediatas, verdades gerais e verdade histórica. Eu vou dar só um exemplo, viu, amados? Quando a gente lê Atos, você está lendo ali o livro de Atos, aí a gente sabe que foi Lucas que escreveu Atos. Ele começa a falar, no escrito anterior, ó Teófilo, eu estava registrando coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, quando Lucas ele fala isso, ele já está te dizendo que teve ali um registro anterior. Então, se você for curioso, você pode, puxa, quem será que era esse Teófilo? O que foi esse livro anterior? E aí você vai descobrir que lá no Evangelho de Lucas, esse Lucas escrevia para esse Teófilo, que era alguém importante ali da época. Lucas escreveu para esse Teófilo falando sobre as coisas que Jesus estava fazendo. E Lucas era um historiador. Então, amados, é legal olhar para o texto com essa curiosidade. Você está lendo Apocalipse, Apocalipse falou de Éfeso, falou de Patmos, falou de Laodiceia. E, puxa, quem eram essas cidades? Quem que eram essas igrejas e tudo mais? Aí você vai pesquisar que João ele era pastor da igreja de Éfeso, e ele também pastoreava ali a igreja de Laodiceia, a igreja ali de todas as igrejas ali do Apocalipse. Então a gente vai pesquisando. João estava expulso numa ilha deserta, que era essa ilha de Patmos, e ali, então tudo isso existia no mapa da época, né, queridos? Então é legal que dá para a gente ir pesquisando. Vai lá, Nath, deixa eu liberar aqui que eu acho que alguém entrou. Oi. Continuando aqui o que o João está falando, então a quarta regrinha é considerar qual o objetivo e o desígnio do livro ou da passagem. Foi aquilo que o João mesmo falou, saber por que aquele escritor escreveu e por que ele escreveu, qual foi o objetivo, qual foi o desígnio. Era uma carta, mas para que foi escrita? Para exortação, para correção, para animar. O livro, qual foi o motivo que aquele livro está escrito, isso foi escrito. Alguns já vem, como o João citou mesmo, o Lucas, lá no comecinho do evangelho dele, ele fala, do evangelho ele fala, né, que está escrevendo para Teófilo, tudo para contar sobre Jesus. Então, ali ele já está explicando por que ele está escrevendo. Então, é importante a gente considerar qual é o objetivo. As que tem, a gente já sabe, a gente já lê, já tem aquele pano de fundo. As que não tem, nós precisamos conhecer. Hoje, as Bíblias de estudo, elas trazem, toda vez que você vai começar um livro, né, um livro na Bíblia, as Bíblias de estudo, elas trazem um pano de fundo. Explica qual o propósito, qual o tema do livro, por que aquele livro foi escrito, como que era a cidade que aquele livro ou aquela carta estava sendo designada. Isso é muito importante a gente conhecer para a gente entrar dentro do texto sabendo o motivo que ele foi escrito. É necessário considerar as passagens paralelas. É importante, por exemplo, alguma palavra que para nós é obscurecida, nós vamos encontrar
Em outros... Só um minutinho, gente. Teteus, põe no silencioso. Tá dando eco aqui para mim, filho. Obrigado. Nós vamos encontrar passagens que traz luz a algumas que nós não entendemos. Então, é importante a gente consultar sempre as passagens paralelas. E a regra fundamental da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa de um intérprete, ela já se auto-interpreta. Nós falamos assim, que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento revela o Antigo, né? Porque o Antigo ele era uma sombra das coisas que estavam por vir, ele era uma sombra de Jesus. E quando Jesus aparece, quando Jesus se manifesta no Novo Testamento, ele revela o Antigo. Então, isso é muito lindo. A Bíblia, ela auto se interpreta. Tem passagens que para nós parecem obscurecidas. Nós lemos a seguir, elas se tornam claras. E é o próprio autor ali nos ensinando, né? Que é nós estamos lendo na companhia do Espírito Santo. Então, ele está nos revelando. O Senhor Jesus é a própria palavra. Então, ele se revela a nós conforme nós lemos. Então, isso é muito lindo, né? Pode passar, João. Nós falamos também dos métodos de interpretação. Isso é muito, muito importante, porque a forma que nós interpretarmos, por exemplo, o milênio, nós interpretarmos os símbolos, vai depender muito desses métodos que nós vamos utilizar aqui. O alegórico, literal, que alegórico é figuras de linguagem, nós já falamos, o literal, que é interpretar literalmente, e o histórico gramatical, levando em consideração a história, o contexto histórico e a gramática. Então, são os três principais métodos de interpretação, e dependendo deles vai ser a forma como nós vamos interpretar a escatologia, principalmente, né? Claro que a Bíblia, em um todo, ela tem muitas figuras de linguagem, então a gente precisa ficar muito esperto a isso. Jesus falava por parábolas, né? As parábolas eram verdades espirituais que as pessoas elas não poderiam compreender se fossem ditas de outra forma. Então Jesus usava muita figura de linguagem. E principalmente como estuda sobre escatologia, nós vamos ter dentro da escatologia tanto alegoria como literalismo, né? O estudo literal também. A outra, Nath. Oi? Pronto, a Gisele pediu aqui uma indicação de Bíblia de estudo. Então, Nath, é que eu uso várias, né? Na verdade, assim, tinha uma época da minha vida que eu colecionava Bíblia de estudos, né, Gisele? Todo ano eu comprava uma diferente. Eu tenho a Plenitude, a Bíblia Shed é muito boa, viu, Gi? A Bíblia Shed é muito boa. O Russell Shedd, né? Não sei se vocês conheceram ele. Sim. Foi um grande pastor, assim, muito inteligente. Tem muitos vídeos bons, aulas boas dele no YouTube. Ele faleceu alguns anos atrás, mas a Bíblia comentada por ele é muito boa. A Bíblia de Genebra, Nath, a professora Márcia, lá do seminário, indicava muito essa Bíblia. Viu, sim, querido? Ela indicou. Eu queria até comprar, mas ainda não consegui. Eu tô louca por essa Bíblia. Eu também. É muito cara. Então, Gi, se você quiser investir, se você não tiver nenhuma, Gi, eu acho que uma que é muito boa, Gi, você que é uma moça, é uma discipuladora, acompanha bem ali as meninas do PG, os meninos também e tal. A Bíblia da Mulher, ela é muito boa, né, Nath? Ela traz ali uma introdução, ela traz, assim, dicas bem legais. Eu tenho uma, Gi, eu vou te mandar a foto depois. Depois disso, dá uma olhadinha. Se algum dia vocês vierem aqui em casa, né, quando passa essa pandemia, eu mostro algumas para vocês. King James também é muito boa. É que eu fui privilegiado, viu, queridos? Eu trabalhei com um professor que ele conhecia um cara que ele era estudioso da Bíblia. Esse cara, infelizmente, ele faleceu. E aí a esposa precisou esvaziar lá as coisas desse cara. E ele tinha lá algumas Bíblias. E ele perguntou, João, a mulher não quer mais essas Bíblias lá, porque ela fica lembrando do esposo, a gente quer descartar e tal. Você quer para você? Né, irmãos? Nossa, aí, que sorte. Aí, né, irmãos, né? Entendeu? E, então ele me deu várias Bíblias, tem uma de aplicação pessoal, tem a Bíblia arqueológica, que é muito legal, né?
né? Então, assim, nosso sonho também, né, queridos, é que um dia na nossa igreja, hein, Gil, tenha uma biblioteca, né? Que a gente pode expor esses materiais lá, né? Uma biblioteca nossa, com o Gil, se ele quiser, ele pode colocar lá esse livro de escatologia dele, eu coloco os que eu tenho também. Quem sabe aí um dia a gente possa ter uma biblioteca nossa aí na igreja, né? Mas essas são muito boas, viu, Gi? Pentecostal é boa também, tem boas introduções, né? Na parte de escatologia, né, Gil? Ela traz bastante essa questão da visão dispensacionalista. Eu tinha uma Bíblia de Estudo Pentecostal, eu perdi essa Bíblia, nunca mais a encontrei, mas eu tinha uma. Eu acho muito boa, viu, Gil? A Pentecostal. Eu gosto daquela introdução, dos comentários, eu achei bem legal. King James é muito boa também. Vamos sim, Gil, vamos sim. Gente, esses sonhos que a gente tem, né, queridos? A gente tem que esperar passar a pandemia. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas eu acho que é uma ideia boa, sim, Gil. Acho que é uma ideia boa, sim, de ter uma biblioteca nossa lá, sim. Uma vez o pastor também, ele tinha uns livros antigos, acho que ia ser até descartado. Eu pedi para mim também, eram os livros, assim, que, tipo, de 100 anos atrás, eu guardei também. Eu gosto, assim, eu não coleciono nada, viu, querido? Eu não coleciono nada. Mas uma coisa que eu gosto de guardar são livros, né? Quem sabe aí futuramente a gente monta aí uma biblioteca nossa aí, que eu acho que seria bem legal da gente ter. Então, essas Bíblias, viu, Gi, são muito boas, tá? Bíblia de aplicação pessoal, Bíblia arqueológica. É legal ter pelo menos uma, viu, queridos? Para vocês verem a introdução dos livros, tá? Quem que escreveu Gênesis? Quem que escreveu ali o livro de Atos, sabe? Ter algum tipo, ter um dicionáriozinho ali embutido, isso aí ajuda bastante a gente nos nossos estudos, tá bom? Beleza, vamos avançar aqui, queridos, para a gente não ultrapassar o tempo. Tem aí, falamos do Apocalipse, né? E é interessante, né, queridos? A palavra Apocalipse significa revelação, né? É até interessante, né, que o sentido grego dessa palavra era aquilo que está oculto, que está sendo revelado, né? Tanto que alguns conceituam o Apocalipse como descortinar. Aquele mistério que estava guardadinho, ele passa a ser revelado. Então é muito legal. Infelizmente, na nossa cultura, né, queridos, eles têm tanta fantasia, né, no Apocalipse e tudo mais, mas para a gente é uma revelação muito linda. Já falamos sobre isso, né? Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. É a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Isso aqui eu vou passar bem rapidinho, viu, Nath? Porque faltam 10 minutos para 5, gente. Aí a gente dá uma boa resumidinha, Nath, naquelas visões ali de interpretação, né? Então, queridos, escola idealista, né? A questão lá dos símbolos, lições, né? Sem preocupação com o tempo, ensinar as verdades espirituais, então é um tipo de interpretação. Preterista, que vem da palavra pretérito, né? Lembra lá das aulas de português, passado. As principais profecias aconteceram na destruição de Jerusalém no ano 70. E aí, sobre esse assunto, quando a gente tiver a nossa aulinha lá de história da igreja, a gente pode detalhar mais, né? Mas, como aconteceu muita coisa no passado, alguns acreditam aí, né, que boa parte se cumpriu ali. Moderada, né? Os 3 primeiros capítulos do livro foram cumpridos nas igrejas nos dias de João, embora também digam a respeito da igreja do fim. Aí eles vão fazendo aquela comparação, né, queridos? João escreveu o Apocalipse lá por volta do ano 90, né? 90 depois de Cristo. Muitas coisas se aplicaram ali, e aí essa visão também pensa em aplicar algumas coisas no futuro. Então, aí também essa questão. Nós acreditamos muito, né, amados, que muita coisa vai para o futuro. Histórico, os adeptos acreditam que as profecias se cumpriram no passado, no presente, e outras se cumprirão no futuro. O cumprimento seria progressivo e contínuo, numa sequência ininterrupta dos dias de Daniel e o tempo de João até a segunda vinda de Jesus. Meu comentário, eu acho que a gente vive um pouquinho de cada aqui, né? Um pouquinho de cada aqui, mas eu sou bem tendencioso aqui a ficar entre o futurista e o histórico, né?
né? Sim, os reformados e os pentecostais, eles são dessa linha futurista, e os adventistas são mais dessa linha histórica. Isso, os adventistas são muito inteligentes, entendeu, gente? Vamos O lá. João gosta muito dos adventistas. Eu gosto do Rodrigo Silva. Então... falamos bastante, né, queridos? Um pouquinho do Apocalipse, fizemos ali um resumão, né? Tem uma aula sobre isso. Vou falar aqui bem rapidinho, Nath, que aí, ó, quer ver? Isso, pode falar, João, fica à vontade. Eu palavra aqui nas visões, que você consegue ser bem sucinta nas visões. Então, rapidamente, gente, o autor foi João, ele foi deportado nessa ilha, ele era pastor de Éfeso, falamos um pouquinho disso, todos os apóstolos já tinham morrido, e João morre ali de velhice, né? Então, ele tem esse privilégio de escrever sobre isso. Falamos aí, né, as igrejas, os candeeiros, os selos, que são ali as iras, né? As trombetas também, mais coisas ruins iam acontecendo ali, né? O Denis até comentou, tinham efeitos na natureza, tinham efeitos na humanidade, um julgamento futuro, quarteto do mal, né? O dragão, o Satanás, a besta, que é o anticristo, besta da terra, né? O falso profeta, a grande Babilônia, né? O falso profeta seria uma ilusão, como se fosse uma ilusão oposta ao Espírito Santo. A grande Babilônia seria a religião da época. Irmãos, só um parênteses aqui, vocês percebem que há uma tendência mundial em unificar as religiões? Por incrível que pareça, parece que o sonho das pessoas é que exista uma única religião e que una todo mundo. O católico, o evangélico, o macumbeiro, o espírita, eles acham que todo mundo pode viver uma única religião ecumênica em favor da paz, né? Então, eu já recebi convites de, por exemplo, visitar lugares em que dizem que pastores também vão e tudo mais, mas é uma outra religião. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles querem mudar o termo religião para espiritualidade. Olha que forte isso, né? É um jeito de você mudar um pouquinho. Se religião, cada um tem a sua, se eu falar espiritualidade, cada um respeita do outro, tudo mais e tal. A gente precisa respeitar todos. Eu concordo com isso. Vamos respeitar, sim, todas as crenças. Mas vai ter um dado momento, Gil, que os nossos valores, eles serão confrontados de alguma forma, entendeu? Por exemplo, se eu conversar com o espírita, eu vou respeitar que ele acredita na reencarnação. Mas eu vou mostrar que, do ponto de vista bíblico, para o cristão evangélico, o evangélico bíblico, ele não vai concordar com a reencarnação. Então, vão ter pontos ali que vão confrontar. Beleza? Queda do quarteto do mal, reinado das almas, segunda vinda de Jesus. Então, falamos sobre isso. Quem tiver mais curiosidade, busquem essa aula lá. Nath, as interpretações. Sim, aqui a gente está bem claro, né? Foram as últimas aulas. Nós falamos aí do milênio, o período de 1000 anos lá de Apocalipse 20, e falamos das visões, né, acerca do milênio, se o milênio vai ser ou não literal, se ele realmente já está acontecendo, ou vai acontecer ainda. Falamos das principais linhas de interpretação, né, gente, que é o amilenismo, lembrem-se, o amilenismo, que o milênio já está acontecendo e Cristo já está reinando. Falamos do pós-milenismo, que eles acreditam que vão ganhar, né, o mundo para Cristo, e Cristo ele vem num momento em que o mundo já está evangelizado. Eles creem que todos não serão salvos, mas que todo mundo vai estar, o mundo inteiro já vai ter sido evangelizado, e que as coisas estarão bem, que essa é a era da igreja, e a igreja está aí com poder para transformar o mundo. É que Cristo vai voltar numa hora ou outra de uma forma cataclísmica, mas eles acreditam que o mundo vai ser convertido a Cristo. E nós temos a visão pré-milenista, que tem aquela que nós falamos que é a pré-milenista histórica, clássica, e a pré-milenista que é a visão dispensacionalista. Então nós falamos aí a questão da grande tribulação, que os pré-milênio, né, os pré-milenistas acreditam que o milênio vai ser sim literal, que a igreja reinará aqui 1000 anos com Cristo, e aí tem aquela divisão
do dispensacionalismo, que os dispensacionalistas acreditam no arrebatamento secreto, que a igreja vai subir, vai reinar lá no céu com Cristo, no período de grande tribulação aqui na Terra, e depois vai voltar para reinar os 1000 anos. Então, dentro do pré-milenismo, nós temos a visão da grande tribulação ser antes, no meio ou no final, né, da volta do Senhor Jesus. Ou a igreja sobe antes, ou a igreja sobe no meio da grande tribulação, ou a igreja sobe no final. Foram as visões que nós abordamos, que são as 4 principais visões acerca do milênio. Legal. E aí a grande tribulação, como nós já falamos, bem recente também, e aquela tabelinha que aqui da grande tribulação é a questão, se vai ser antes, né, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, no antes, no meio ou depois. Lembrando que todo dispensacionalista é pré-milenista e pré-tribulacionista. Legal. E só lembrando, né, queridos, o dispensacionalismo, embora ele seja muito famoso no Brasil, é a visão mais recente de interpretação do Apocalipse, né, dos eventos do fim. A maioria dos cristãos em praticamente aí 20 séculos de igreja sempre acreditou diferente. Então, por que será que de 100 anos para cá passaram a pensar diferente sobre esse tema com base numa nova interpretação? Então, a gente deve suspeitar, a gente deve, assim... em teologia, queridos, a gente nunca bate o martelo, puxa, é 100% isso. Olha, assuntos delicados como esse, né, sobre a volta de Cristo, assuntos em que a Bíblia ela é clara, queridos, nas suas doutrinas, tá bom? A Bíblia ela é clara, ela é 100% clara, ela não tem erro nas suas doutrinas. Agora, né, nas áreas que a Bíblia permite assim, alguma interpretação, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não pode garantir 100% de certeza que vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação. Por quê? Porque existe uma possibilidade. Se a gente olha para a história, se a gente olha para os eventos, se a gente olha para aquilo que aconteceu no passado, tiveram momentos que a igreja passou por grandes tribulações. Eu vou dar só um exemplo. Queridos, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram perseguidos. Estuda aí a história de Viktor Frankl. Depois eu vou até mandar um vídeo para vocês sobre ele. Cara, ele perdeu a esposa dele na perseguição contra os judeus, perdeu a mãe. Esse cara, assim, ele teve a fé dele renovada. E o Viktor Frankl, ele foi um cristão que ele foi muito usado por Deus para poder trazer palavras de conforto, palavras de renovo, palavras de fortalecimento, um período em que os cristãos, ali junto com os judeus, foram muito perseguidos por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os crentes da época passaram por essa dificuldade, né? E Deus ali os sustentou. Então, como eu falei quando a gente teve essa aula, se vier o arrebatamento, é lucro, é bênção, glórias a Jesus. Se Deus permitir que a igreja passe por tribulações, passaremos com Cristo, porque Ele está conosco, Ele nos renovará, Deus capacitará a tua igreja, porque na grande tribulação será o período em que o mundo precisará, né, da igreja forte, da igreja triunfante, da igreja com a palavra de esperança. E justamente nesse momento, a igreja toda sai da terra. Então, eu sei que eu também estou trazendo aqui uma visão de interpretação, né? Estou consciente disso, mas é mais para convidar vocês a gente pensar. Legal, tem a promessa do arrebatamento, tem a promessa da segunda vinda, tem a promessa do milênio. Essas coisas, elas vão acontecer. E a gente acalmar o coração, porque a ordem desses eventos, né, pode ser que ela não esteja aí tão clara, né, como que alguns defendem. Tá bom, amados? É que você já falou, né, Nath? Sim, aquela tabelinha que eu achei bem interessante. Isso, viu, gente? Essa tabelinha, guardem ela com carinho, viu, gente? Acho que ela deve estar lá no grupo, eu vou pôr lá no grupo lá também.
tá bom? É legal ler ela, porque aí vocês veem aqui, né, a interpretação, né? E aqui é legal, viu, queridos? Eu até deixaria para vocês aqui um exercício bem bacana, ó. Eu não combinei com a Natália, um exercício, Gi, que eu pensei agora na minha mente, ó. Você imprime essa tabela, aí você pega um lápis de cor colorido, um marca-texto, e aí você começa a ler, ó, segunda vinda. E aí, Gil, você lê assim, ó, evento simples, nenhuma distinção. Ah, legal, eu não concordei com essa parte, não. Eu vou para outra visão. Evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Pô, cara, eu acho que isso vai acontecer. Aí você colore isso daqui de amarelinho. Legal? Você vai identificando qual dessas explicações no seu coração hoje você acredita mais. Eu acho que é uma brincadeira legal para você ver mais ou menos o que você crê. Por exemplo, segunda vinda, eu vou pegar eu de teste aqui, ó. Evento simples, nenhuma distinção entre o arrebatamento e segunda vinda, início do estado externo. Mais ou menos. Evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, início do estado eterno. Razoável. Arrebatamento e segunda vinda juntos. Cristo retorna para estabelecer o milênio. Sou bem tendencioso aqui. Segunda vinda em 2 fases. Ó, o dispensacionalista acredita que vai ter 2 fases. Jesus vem, dá uma paradinha, arrebata, vai lá para as bodas, celebrou as bodas, grande tribulação, o bicho pegando aqui, a igreja volta, né? Buscar a sua igreja e para estabelecer o milênio após os 7 anos, né? Então, ou seja, né? O Gil, tal, eu não sei se o Gil é dispensacionalista, né? Vamos imaginar que o Gil se identifica com o dispensacionalista. Ele vai colocar amarelinho nesse último quadrinho aqui, né? E aí, queridos, conforme vocês forem estudando esse tema, sei lá, daqui a 10 anos, talvez você pense diferente, né? Você pensa diferente. E aí a gente vai aprendendo, né, queridos? Beleza, amados? Maranata, hora vem, né? Senhor Jesus. É até legal depois estudar o significado dessa palavra aqui, ó, Maranata. Né? Tem um significado histórico aqui bem bonito, né? Hoje não dá tempo da gente explorar isso, mas talvez numa outra oportunidade. Essa palavra aqui, ela tem um significado aqui no original, que é bem interessante aí, né? O Maranata. Amém, amados? Que é a última palavra aí, se eu não me engano, acho que é a última palavra de Apocalipse, né? Maranata. Beleza, amados? Dúvidas, curiosidades, angústias? E agora, hein? Chegou alguma coisa no chat, Nath, por aí? Eles estavam falando da questão da meditação, né? E como muitas vezes a gente até convive com alguns ensinos, Oi? Como nós convivemos com alguns ensinamentos, e a gente nem percebe, né? A gente estava comentando até aqui das crianças, como elas têm sido atacadas nas escolas também. E a tendência, viu, gente, é piorar, viu, essa influência, tá? Porque, por exemplo, queridos, nós cristãos temos valores que a gente não negocia. Valores relacionados a casamento, educação dos filhos, honestidade, são coisas que a gente não abre mão. E aí começam a ensinar uma coisa, a gente adora só Deus. Ah, mas não tem problema e tal, você adorar aqui essa imagem com a gente, não tem problema. Você pode fazer, nossa, não precisa ser tão radical, não sei o quê. Então, vem uma proposta assim que muitas das vezes vai confrontar, sim, a nossa fé. Por isso que é legal a gente ensinar nossas crianças, né, desde pequeno aí em casa, ensinar valores corretos, porque lá fora, infelizmente, né, queridos, nas escolas aí, isso está cada vez mais forte. Esse exemplo que eu dei da meditação, ele está muito forte, ele está chegando até nos presídios. Eles estão, quando você coloca os presos para meditar, eles ficam mais calmos e tudo mais e tal. Então, eles estão usando aí também, nos presídios, essa ferramenta, e a gente sabe que vem lá das religiões indianas. Sim, eu até comentei aqui no chat sobre isso, Gil,
porque essa questão que está muito em alta hoje é a questão da yoga, da meditação. Isso faz parte do hinduísmo, né? Eles fazem isso porque eles querem alcançar uma libertação para não fazerem mais parte do sistema de reencarnação, para eles evoluírem. Então, eles meditam muito e eles fazem yoga, fazem todos esses tipos de meditações também, por conta disso. E é algo que entrou com tudo, assim, principalmente aqui no nosso país, nas escolas. Ano passado, eu até comentei aqui no chat, eu tive que mandar um bilhete e reclamar com a professora do Matheus, porque ela estava colocando as crianças, ele me contou, para meditar na sala, porque eles eram muito agitados, ela colocava um som bem leve de fundo, ficava falando umas coisas lá para eles ficarem com os olhos fechados e meditando, pensa em um mar assim, assado. Aí eu fui e falei, não, eu não quero, eu não faz parte daquilo que eu creio, o meu filho ele não vai fazer parte disso, e era dentro da sala de aula, então ela não podia fazer aquilo dentro da sala de aula. Eu falei, você precisa respeitar, ela pediu desculpa, não, mas era só para acalmar eles. Eu falei, não, mas eu não quero mais que o Matheus faça parte. Se continuar, eu vou ir aí na escola, vou conversar com a diretora. Não, ela parou de fazer, mas ela já tinha feito umas 3 vezes. É a mesma coisa, assim, então, assim, se ela faz isso, então legal. Então, na aula que vem, ó, você vai colocar um louvor, e então o Matheus vai orar, tá? Tudo bem? É a mesma coisa, entendeu? Eu não posso parar uma aula para orar para os meus alunos, por quê? Porque não é o objetivo daquilo, entendeu? E eu sei que eu tenho alunos que não necessariamente são crentes de Jesus. Eu posso ter alunos espíritas, eu posso ter alunos budistas, eu posso ter outras religiões ali. Então, da mesma forma que a gente tem que respeitar as outras crenças, eles também têm que respeitar a nossa. E do ponto de vista do crente, a meditação, para nós, a meditação, ela é uma disciplina espiritual. Concordo, mas a gente esvazia nossa mente para encher ela com a palavra, né? Na meditação do ponto de vista aí que eles estão trazendo hoje, você esvazia a sua mente assim para você não pensar em nada. É uma ideia muito diferente, né? Você tentar pensar em nada, né, Gil? Você esvaziar a sua mente assim, não pensando em nada, e a gente fica um pouco assim, sem entender muito a origem, né? Por exemplo, esse fundo que ela colocou, né? Que fundo que é? Entendeu? Provavelmente é um fundo musical de alguma religião específica, né? Então, sim, deve ser espiritismo. É importante a gente acompanhar, né? Acompanhar e ensinar as crianças adequadamente, né? E a gente se posicionar, olha, eu respeito aí essa prática mais e tal, mas eu não, na sala de aula eu não respeito não, porque ela não pode fazer isso, né? Ela não pode, exatamente, né? Exatamente. Eu respeito, mas eu não gostaria que fizesse com meu filho, porque eu não acho que esse é o objetivo, né? E tem técnicas para você acalmar as crianças, né? Tem outras técnicas, para que você vai usar especificamente essa, né? É muito curioso. Queridos, é um assunto muito amplo, viu, amados? Viu, Gi? Mas a gente queria fazer um resumão, porque é muito assunto, né? É muito tema que a gente foi colocando aqui, e é legal a gente ir revisando. E aí, queridos, as aulas estão gravadas, vocês podem rever, assistir novamente. Tem até algumas pessoas que não estão conseguindo ficar aqui ao vivo com a gente, mas que estão acompanhando as aulas através aí do canal do YouTube, tá bom, gente? Então, é possível aí acompanhar. Então, agradecer a vocês aí, agradecer pela presença, e vamos continuar estudando, né? Amém. Pois é.